Muito bem, agora a gente vai começar a fazer a programação do nosso servidor. O lado do servidor a gente vai começar o projeto agora. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro qual que é a ideia que eu tenho aqui para o servidor. A gente vai desenvolver uma pequena aplicação que é um cadastro simples de pessoa, tá ok? Então, primeiro vamos ver aqui o modelo. A gente vai ter uma classe pessoa que ela vai ter duas informações, um código, que é um inteiro, e um nome, que é string. E a pessoa, ela vai ter um sexo masculino ou feminino que eu coloquei nessa entidade aqui, que é do tipo enum. Então, a gente vai cadastrar uma pessoa através do nome e do sexo, tá ok? E a gente vai disponibilizar do lado do servidor duas funcionalidades. A funcionalidade cadastrar, que é essa aqui, cadastrar pessoa, certo? E a gente vai pesquisar por código, ou seja, a gente vai passar um código lá para o lado do servidor e ele vai retornar para a gente aqui uma pessoa, tá ok? Do lado do servidor, a gente vai ter aqui basicamente essas três classes aqui, que são três camadas, tá? Nessa primeira camada aqui, nessa classe de cima, cadastro pessoa endpoint, é aqui onde a gente vai disponibilizar o Java, o JAX WS, é aqui que a gente vai fazer basicamente as anotações que vai expor o endpoint para fora, né? Para ser chamado através do serviço HTTP. Tudo bem? Essa classe aqui, ela basicamente vai receber requisições web através de chamadas de web service, tá ok? Recebendo como parâmetro XML e vai devolver, não a resposta que a pessoa precisa, certo? Aqui embaixo a gente vai ter uma camada de serviço, cadastro pessoa serviço. Vai disponibilizar basicamente os mesmos métodos. Essa camada aqui ela existe porque se a sua aplicação tem uma regra de negócio, não uma regra de funcionamento, é nessa cadastro de pessoa serviço, é nessa camada de serviço que ela é implementada. Por exemplo, vamos supor que você não quer cadastrar uma pessoa se ela não tiver um sexo, né, se o sexo da pessoa não tiver preenchido. Então, nessa cadastro pessoa serviço aqui é onde você vai fazer validações de negócio para permitir ou não que a sua aplicação dê sequência. Tá? É aqui que fica a regra de negócio nessa camada de serviço aqui. Tudo bem? E nas últimas camadas a gente vai ter essa interface aqui chamada pessoa repositório. Isso aqui faz parte de um padrão chamado repository. Esse padrão basicamente ele encapsula toda a lógica de persistência de informação. Então a gente vai ter um método salvar aqui, que vai salvar uma pessoa, e um pesquisar por código, não é? Que vai receber um int, um inteiro vai voltar uma pessoa, e aqui embaixo a gente vai ter uma classe que vai implementar esse repositório aqui, tudo bem? A gente usa esse repositório aqui para facilitar, né, a injeção de dependência na camada de serviço, tá? Porque dessa forma aqui, por exemplo, que a gente vai desenvolver, isso aqui simplesmente vai guardar um objeto list de pessoa, tá? Mas se você quiser, por exemplo, trocar a implementação para que isso salve num banco de dados, por exemplo, você não precisa mexer aqui para cima, você só precisa mexer nessa implementação aqui para baixo. O contrato entre o serviço e a implementação, não é, que vai guardar os dados, que vai persistir os dados, esse contrato vai ser definido por essa interface aqui, tá ok? Então, basicamente, essa é a aplicação que a gente vai escrever. Aqui está o nosso modelo e aqui está a nossa camada, a nossa aplicação do servidor, essas três classes de camadas aqui, tá? Então, a gente vai criar o projeto agora no Eclipse e a gente vai começar a desenvolver aqui a classe de modelo. Tá ok? Então, eu vou vir aqui no meu Eclipse, certo? E aqui no Package Explorer, eu vou criar um projeto novo. Então, eu vou colocar aqui New. E aqui eu vou escolher a opção Maven Project. Tá ok? Se ela não aparecer aí para você, você pode vir aqui em Author. Vai abrir essa wizard aqui. E nessa wizard você digita Maven. Aqui vai aparecer as opções. Você coloca Maven Project. Tá ok? Clica em Next. Aqui ele vai aparecer... você vai marcar essa Create Simple Project, certo? Para você não precisar escolher o arquetipo, né? Os archetypes, né? Do Maven, ele já vem com alguns archetypes por padrão para vários projetos pré-configurados. A gente não vai precisar disso, tá ok? E essa aba aqui, Use the Full Workspace Location, é para falar onde o código que você vai escrever vai ser salvo, tá? Por padrão ele vem marcado para salvar o código na Workspace Default. Eu particularmente não gosto disso. Eu vou desmarcar e vou selecionar um diretório aqui na minha máquina para me salvar ele, tá? Então eu vou criar aqui no meu repositório, eu vou criar uma pasta aqui chamada Java
AWS Server, que aqui é o servidor que a gente vai escrever, tá ok? Eu vou salvar dentro dessa pasta aqui. Clico em Next. Aqui ele vai me pedir duas informações, o Group ID, o Artifact ID, o Version, tem essas várias informações aqui que a gente tem que preencher. O Group ID quer dizer o identificador do grupo que o projeto vai valer, vai fazer parte, tá? E esse identificador, ele geralmente é o inverso de um resolvedor de nomes, tudo bem? Por exemplo, quando você tem www.google.com.br, tá? Tudo que tiver dentro do domínio do Google, ele vai estar no ID br.com.google, não é? Que é o inverso. Se você tem www.google.com.br, o inverso é br.com.google, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar br.ufg, não é? Pós-graduação, que é da pós-graduação, Full Stack Web Mobile, certo? E eu vou colocar aqui isso aqui é o nosso domínio, tá ok? É o inverso, BR, UFG, pós, Full Stack Web Mobile, não é? FPB, Fundamentos de Programação Back-end, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, é um conteúdo dessa disciplina, Fundamentos de Programação Back-end. O Artifact ID, eu vou colocar aqui Java AWS Server. O nome do artefato que vai ser gerado no final é esse aqui, tudo bem? A versão você pode definir, o packaging aqui, apesar de que vai ficar jar, em geral isso aqui fica WAR, porque isso aqui vai ser colocado num container, mas a gente não vai precisar de nada disso aqui não, tudo bem? Então, basicamente é isso aqui, eu defini o Group ID, tem que ser dessa forma aqui, tá ok? Separado por ponto, e o inverso do nome do domínio, e o Artifact ID é o nome do artefato, tá? Que você está gerando. Coloquei essas informações aqui e cliquei em Finish. Aí o Eclipse vai criar para a gente essa estrutura de diretório aqui. Vamos abrir aqui primeiro o pom.xml, porque é nesse pom.xml que vai ter descrito, não é, pelo Maven como a aplicação deve ser montada e funcionar. Então a gente vai vir aqui, ele tem algumas abas aqui que dá algumas visualizações gráficas, mas eu prefiro olhar aqui pelo pom.xml. Vou dar uma indentada aqui para formatar. Aqui o que a gente tem? A gente tem o modelo, né, da versão aqui do Maven, que é 4.0, que é o model version desse projeto aqui. E aqui a gente tem a descrição, o Group ID, o Artifact ID e a versão da aplicação, tá? Esse aqui é o nosso .xml do Maven que é gerado inicialmente, tá? Agora a gente vai voltar nesse cara aqui e vai mexer um pouquinho nele, tudo bem? Por enquanto, basicamente é isso aqui. O Maven ele disponibiliza esses pacotes aqui, tá? Source main Java, que aqui é onde você vai colocar o seu código Java de produção. Essa pasta source main resource se você precisa colocar algum arquivo XML de configuração, algum properties, algum template HTML, você colocaria aqui. E esses dois pacotes aqui é para caso se você precisar escrever testes automatizados. Você coloca nesse pacote aqui, nesses dois pacotes. Quando o Maven monta a aplicação, os códigos que estão aqui em teste, tanto em Java quanto em Resource, eles são executados no ciclo de vida do Maven lá, você deve ter estudado isso, lido isso no artigo anterior, ele é executado, mas na hora que ele vai compilar mesmo, que ele vai montar a aplicação por si só, que vai montar a aplicação para ser executada, ele ignora os artefatos que estão aqui em Source Test Java e Source Test Resource, tudo bem? Então, no início de tudo, a gente vai criar aqui na classe main, no main aqui a gente vai criar uma classe, tudo bem? Então, vamos vir aqui, main, new, eu vou colocar aqui outer, né? Porque não está aparecendo a opção class aqui para mim, vou colocar outer, e vou colocar aqui class. Então, vou criar uma classe Java aqui. Qual que é a classe Java que a gente vai criar? A gente vai começar aqui na camada de serviço, a gente vai começar por essa classe aqui, porque essa aqui é a classe mais assim, uma das melhor. A gente vai começar aqui pelo modelo, porque é o que a gente precisa, não é? Então vamos começar escrevendo aqui o modelo. Aqui no package, eu vou colocar aqui modelo, eu vou colocar isso aqui no pacote modelo e eu vou criar aqui a classe pessoa. Então criar a classe pessoa aqui. E aqui eu vou colocar segundo o nosso diagrama de classe aqui, eu vou colocar os atributos código e nome. Então private int código, private string nome, tudo bem?
E eu vou gerar aqui os getters e os setters para essa classe aqui. Então, eu vim aqui em refactor no source, isso, source, generated getters and setters. Marco para gerar o getter e o setter desses dois caras aqui e dou um OK. Veja que ele já gerou para mim os gets e os sets aqui para mim, tá ok? Não precisei escrever isso aqui, tudo bem? Bom, aqui no nosso modelo a gente também tem o enum sexo aqui, então eu vou criar esse enum aqui no meu pacote de modelo. Então new outer, aqui eu vou escrever enum, vou escrever um enum, certo? Vai estar aqui no pacote modelo o nome desse enum, sexo. E vou finalizar aqui. Bom, eu tenho dois tipos de sexo, não é? Então, vou escrever aqui masculino, seguindo aqui o que é definido, né, lá pelo Java lá como padrão para programar. Então, feminino, aqui com letra maiúscula, certo? Tem o sexo masculino e o sexo feminino. Ok? Escrevi aqui, sexo masculino e feminino. Aqui em pessoa, eu vou colocar então que a pessoa ela tem um atributo chamado sexo, não é? E vou gerar também o getter e o setter para isso aqui. Então, vem aqui, clico com auxiliar, source, generated getters and setters, marco aqui o sexo e dou o OK. Gerou o get e o set do sexo aqui para mim. Então, basicamente aqui a minha interface de modelo eu já escrevi, tá? Agora, eu vou escrever aqui o meu cadastro de pessoa-serviço, né? Só que esse cadastro de pessoa-serviço, vê que ele tem uma dependência aqui com a interface repositório, né? Então, eu vou criar primeiro essa interface repositório aqui, que é o repositório, né, da minha entidade pessoa. Então, vamos criar uma interface aqui. Eu vou clicar aqui, outer, vou colocar interface, vou criar uma interface do Java e eu vou chamar ela de pessoa repositório. Tudo bem? Isso aqui é Java básico, tá? Não tem muito segredo nisso aqui não. Não quero ela no pacote modelo não. Ela foi colocada no pacote modelo, eu vou colocar aqui no pacote de serviço. Vou mover para lá, para o pacote de serviço, para separar. O modelo é uma coisa e que o serviço que eu vou disponibilizar é outra. Tá? Então, agora eu tenho aqui minha pessoa repositório. E eu vou disponibilizar aqui o método salvar, que não retorna nada, void salvar, recebendo uma pessoa, certo? Vou importar a classe aqui. Apertando Ctrl 1, ele dá esse auxiliar aqui, e aqui eu vou criar um método que vai retornar uma pessoa, buscar por código, int código. Recebendo um parâmetro código, ele vai me retornar aqui uma pessoa, nessa interface aqui, ok? Não tem muito segredo aqui não, só estou escrevendo o que a gente já colocou aqui, né? Pesquisar por código, na verdade. Pesquisar por código. Basicamente é o que já tem definido aqui no nosso diagrama de classe. Beleza? Bom, agora com essa interface aqui criada, eu vou criar o meu cadastro de pessoa service, a minha classe de serviço que vai ter minha regra de negócio. Então vamos aqui, vou clicar aqui com auxiliar, new, outer, vou criar uma classe Java. E aqui eu vou chamar cadastro pessoa serviço. Cadastro pessoa serviço. Isso aqui vai ficar no pacote de serviço. Finalizo. Ok? Aqui eu vou ter o método public void cadastro. Vou cadastrar aqui e eu vou receber como parâmetro uma pessoa. Certo? Vou importar aqui. Pessoa. Tá? Bom, para o meu cadastro de serviço funcionar, como a gente viu aqui, a gente tem uma dependência com o pessoa repositório. Então, eu vou colocar isso aqui como um atributo dessa classe. Então, a pessoa repositório. Certo? Uma pessoa repositório.
E aqui no cadastrar, eu não vou ter nenhuma regra de negócio, então simplesmente vou chamar o repositório e vou mandar salvar a pessoa que eu recebi por parâmetro. Só isso, tudo bem? E eu vou colocar aqui também um método, um public, retornando uma pessoa, é o que a gente tem definido aqui, pesquisar por código, recebendo aqui como um parâmetro um inteiro chamado código, tá? Também não vai ter nenhuma regra de negócio aqui dentro, então eu simplesmente vou retornar repositório ponto pesquisar por código, recebendo aqui o código, tá? Essa camada de serviço aqui, se ela tivesse regras de negócio, eu escreveria essas regras de negócio aqui nesses métodos, mas não é a intenção aqui a gente criar regras de negócio complexa. Então a gente simplesmente vai criar essa camada aí porque é uma boa prática criar, né, essas camadas separadas assim, tudo bem? Então, beleza. Por fim, vamos criar a implementação desse repositório aqui, desse pessoa repositório, que é esse pessoa repositório implementação aqui, que vai ter esse parâmetro lista de pessoas, tudo bem? Então vamos criar aqui uma nova classe, ela vai se chamar pessoa repositório implementação, tá? E a interface dela aqui, ela vai implementar a interface pessoa repositório. Eu coloco aqui nesse wizard do Eclipse para ela me ajudar já a gerar lá os métodos, já vem declarado. Quando eu clicar em finish aqui, vai criar a classe pessoa repositório e já vai disponibilizar os métodos aqui, tá? De acordo com o nosso diagrama de classe, a gente vai ter aqui uma lista de pessoas. Então vamos declarar esse atributo aqui da classe, private list, essa list do Java util aqui, é uma lista de pessoa, eu vou chamar esse cara aqui de pessoas, tá? Como esse repositório aqui, ele vai ser compartilhado pela aplicação, bom, antes de mais nada eu vou colocar um negocinho aqui. Bom, vamos implementar aqui, como que vai ser essa implementação? Eu vou chamar aqui pessoas.add e vou adicionar a pessoa que eu recebi por parâmetro, tá ok? Essa aqui é na implementação. E no pesquisar por código, eu vou fazer o seguinte, olha, para cada pessoa da lista de pessoas, para cada um, eu vou verificar o seguinte, se a pessoa aqui, que desse ciclo, né, ponto, get código, se o código dela for igual ao código que eu recebi por parâmetro, então eu vou dar um return nessa pessoa, return essa pessoa. Se eu iterar sobre toda a lista aqui e não encontrar nenhuma pessoa com esse código, eu simplesmente vou retornar um null, return null, certo? Essa aqui é a implementação. Bom, só que a gente precisa iniciar essa lista de pessoas aqui e eu preciso garantir que esse repositório, ele não vai ser, como ele é um repositório, como ele tem dados que tem que ser persistidos pela aplicação, é interessante que esse repositório seja criado uma vez. Então eu vou aplicar um padrão singleton nesse repositório aqui, tá ok? Então eu vou criar uma instância estática dele próprio, tá ok? Então pessoa repositório impl, chamar de instância aqui, tá? Isso aqui é um repositório estático, tá ok? Como eu vou aplicar um singleton aqui, eu vou criar um construtor privado para essa classe, pessoa repositório implementação. Isso aqui é um construtor privado para quê? Para que ninguém consiga instanciar essa classe de fora. Eu não quero que ninguém instancie essa classe de fora. E aqui eu vou iniciar essa lista de pessoas aqui. Então, pessoas é igual a new array list, tá? É uma implementação aqui da biblioteca do Java para listas, tudo bem? E para quem quiser utilizar essa classe aqui, eu vou criar esse método aqui chamado public static, que vai ser estático porque é um método da classe. Ele vai retornar uma pessoa repositório implementação. Ele vai retornar isso aqui e o método vai se chamar get instance of, que é o padrão aí do singleton, né? Do padrão de projeto singleton. E aqui eu vou verificar se a instância dessa classe aqui, acho que eu escrevi errado aqui, instância for nula, se a instância aqui que eu tenho for nula, essa instância aqui que eu estou falando,
tá ok? Se essa instância for nula, eu dou uma instância é igual a new pessoa repositório implementação. E aí eu retorno essa instância aqui. Dessa forma, se a instância for nula, ele vai criar uma instância nova e vai retornar. Se já tiver uma instância preenchida na execução dessa classe aqui, ele simplesmente vai retornar ela. Dessa forma aqui eu garanto que essa lista de pessoas aqui vai ser única no decorrer de toda a aplicação. Tá ok? Então, basicamente é isso. Eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito grande. Aqui a gente já desenvolveu a lógica do nosso servidor, tá ok? A classe de serviço. Então, a gente criou o modelo de dados aqui, pessoas e sexo, criou uma classe de serviço, criou aqui e a implementação do repositório, e isso aqui é o que vai fornecer de recurso, né, para o nosso back-end. Na próxima aula, a gente vai criar lá, né, o controlador, né, o endpoint aqui, e vai anotar, fazer as anotações do Java, do JAX WS, para expor esse endpoint para fora da aplicação, tá ok? Então tenta repetir esse código aí, tenta repetir o passo a passo dessa aula, e aí a gente se vê com a sequência desse curso na próxima aula. Até lá!